E nos últimos meses, o preço do álcool subiu muito e impediu que o motorista que tem carro flex abastecesse com combustível. E por que isso vem acontecendo? O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, ouvido no Jornal do Carro, defendeu que o governo federal volte a investir no etanol com políticas públicas. Para Adriano Pires, não há como o etanol competir com a gasolina, que é subsidiada pelo governo. E para que possamos entender o que vem acontecendo no setor, eu converso neste Jornal do Carro com o presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yankee. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde, é um prazer estar com você e com seus ouvintes mais uma vez. Marcos, para a gente começar essa nossa entrevista, o que realmente está pegando para o setor sucroalcooleiro? Olha, na verdade a gente teve baixo crescimento nos últimos 4 anos, fruto da crise financeira de 2008, que atingiu 1/3 das usinas que estavam fazendo grandes investimentos até então. A gente vinha crescendo mais de 10% ao ano, o pessoal fez investimentos em 2006 e sofreu muito em 2008, de maneira que o que aconteceu foi a compra de empresas em dificuldades por outros grupos e não o plantio de cana nova. Além do mais, tivemos problemas climáticos também muito severos nas 3 últimas safras, de maneira que depois de praticamente 8 anos crescendo 10% ao ano, a gente nesse momento está crescendo quase nada, quer dizer, muito perto de 1, 2% apenas, o que é insuficiente. Nós temos que voltar a crescer. E como foi dito aí pelo Adriano, a dificuldade maior é que o etanol hoje paga o mesmo nível de impostos que a gasolina, mas ele tem 30% menos conteúdo energético, né, como todos os motoristas sabem. E, na verdade, o que houve foi isso, quer dizer, o governo tirou impostos da gasolina, mas manteve impostos sobre o etanol para conseguir manter o preço da gasolina congelado. Então, com esse controle artificial, realmente complicou a situação do setor, é isso? Na verdade, há praticamente 6 anos o preço da gasolina se encontra em torno de R$ 2,50, R$ 2,60, né, na bomba, e para poder manter esse preço nesse nível, o governo tem, na verdade, retirado os impostos cobrados sobre a gasolina, de maneira que a Petrobras possa ter um aumento de preços, né, que foi muito bom para o consumidor, de certa forma, né, mas a Petrobras teve aumentos de preço na refinaria que foram compensadas por reduções de impostos, né? E o que nós entendemos é que o etanol hoje também teria que ter isso caso a gente não vá alterar o preço da gasolina, né? Então, a nossa tese é que tem que haver uma diferença de impostos entre o etanol e a gasolina, como acontece em qualquer outro país que produz combustíveis renováveis. Agora, o senhor já teve algum contato com o governo para discutir esse tipo de assunto, esse tipo de redução? Olha, a gente tem conversado bastante nessas últimas semanas, né? Ao longo do ano passado, quando teve essa questão mais crítica de safras mais curtas, a gente se preocupou mais com a questão do abastecimento, né? De maneira que não tivesse grande variação de oferta entre safra, porque a gente produz durante 7 meses e vende durante 12, para que não tivesse tanta volatilidade de preços, tanto que nesse momento os preços estão mais estáveis do que estavam lá no ano passado, né? Aliás, agora em plena entre safra, os preços estão inclusive sofrendo uma pequena queda, né? Mas na verdade a gente agora começou a conversar mais seriamente sobre os temas de crescimento, que são temas fundamentais para que o setor continue abastecendo todos os veículos flex, né? A gente tem que voltar a crescer de 8 a 10% ao ano nesses próximos anos. Muito se falou a respeito do produtor optar pelo açúcar ao invés do álcool. Esse momento é mais vantajoso para o produtor investir no açúcar ou plantar para o açúcar ou para o álcool? Olha, do jeito que houve quebra de safra, né, a gente perdeu em todos os produtos, né? Quer dizer, nós tivemos, por exemplo, da safra anterior para essa safra que se conclui agora, a gente teve uma quebra do etanol da ordem de 20%, né? Tivemos uma quebra de açúcar de quase 10% da produção, tivemos uma quebra de cana da ordem de 12%. Portanto, quebrou todos os produtos, né? Eu acho que nesse momento não se trata de etanol ou açúcar, mas sim de produzir muito mais cana-de-açúcar, de maneira que a gente possa abastecer todos os mercados.
Lembre-se que o Brasil hoje é responsável por mais da metade do comércio mundial de açúcar, que é um produto fundamental em mais de 150 países que compram esse nosso produto. Então, a gente não pode deixar de também estar produzindo açúcar, né? E, na verdade, a dificuldade hoje é produzir mais cana para atender todos os mercados. Objetivamente, o que está faltando, então, o governo, qual medida que o governo deve ter realmente para proporcionar ao setor esse aumento na plantação de cana-de-açúcar? Então, eu acho que a dificuldade maior hoje, além do que já foi feito em termos de financiamento, de renovação de canaviais, é a gente possibilitar o crescimento do setor através de novas unidades produtivas ou da expansão das unidades já existentes, de maneira que a gente possa estar processando muito mais cana-de-açúcar. E essa dificuldade depende de um horizonte hoje de preços, né? Já que não se vai alterar o preço da gasolina, que se reduza os impostos na mesma proporção do que foi feito para a própria gasolina, né? Eu acho que esse que é o ponto talvez mais importante hoje. E a questão financiamento, como está essa parte? Olha, essa parte está avançando com esse programa que saiu há muito pouco tempo atrás pelo BNDES. A gente já vinha fazendo independente do próprio governo, mas a questão é o financiamento dos pequenos produtores de cana, né? E isso, de certa forma, vai permitir que a gente recupere, eu diria, em torno de 20% a 25% da safra, né? A gente hoje a gente está com uma moagem de 550 milhões de toneladas de cana e tem uma capacidade ociosa de até 150 milhões que vai ser coberta pela renovação dos canaviais atuais. Mas isso não basta, conforme eu já disse, nós teríamos que também expandir as unidades e também construir novas unidades, né? Eu acho que esse que é o desafio aí que se coloca principalmente no caso da política pública, né? E também pela parte dos próprios produtores, nós estamos trabalhando para que a gente tenha ganhos de produtividade com redução de custos, muito mais inovação. Só para você ter uma ideia, quando a gente começou o nosso Proálcool nos anos 70, a gente produzia 3 mil litros de etanol por hectare, né? Hoje nós estamos chegando a 7.500 litros. E temos tecnologia para atingir 12 a 14 mil litros por hectare até o final dessa década, com a introdução do chamado etanol celulósico, né, que é feito do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, com mais produtividade e com novas usinas, de maneira que a gente continue tendo essa maravilha que é o carro bicombustível plenamente abastecido aqui no Brasil. Parada rápida no Jornal do Carro. Em instantes nós retomamos a entrevista com o presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yankee, sobre a situação do álcool combustível no país. O Jornal do Carro está de volta e nós retomamos a entrevista com o presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yankee. Na primeira parte dessa nossa entrevista, senhor Marcos, o senhor disse que tem que haver uma diferença de impostos entre o etanol e a gasolina. O senhor sente boa vontade do governo federal em relação ao setor sucro-alcooleiro? Olha, eu sinto. Eu acho que a gente perdeu um pouco a atenção nos últimos anos por conta dessa onda lá do pré-sal, né, e que deu bastante segurança em relação ao nosso futuro energético. Mas eu acho que mesmo que o Brasil se torne um grande produtor e exportador de petróleo, nós não podemos abrir mão de uma matriz energética limpa e renovável, que hoje é exemplar, né? O Brasil hoje tem a melhor matriz energética do planeta, com quase 50% de energia renovável, e isso a gente não pode deixar de continuar fazendo, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que voltar a crescer nesse setor, porque ele traz benefícios muito fortes em termos da redução das emissões, em termos da saúde pública. E o senhor também declarou durante essa semana que o Brasil tem condições de ser exportador de diesel, gasolina e etanol. Por quê? Olha, o que eu digo é o seguinte, é que por conta desse desajuste de preços, né, que está inclusive em todos os jornais, esse problema do Brasil hoje está importando gasolina, diesel e etanol, né, etanol ainda em muito pequena quantidade, a gente ainda exporta hoje mais etanol do que importa, né? Isso realmente hoje dá um problema de balança de pagamentos desse setor, né?
Se a gente pegar só na área lá dos derivados, o déficit de diesel e de gasolina chega a 10 bilhões de dólares por ano em um país que tem petróleo, né? Então a gente vai ter que produzir mais diesel, mais gasolina e mais etanol. A ideia é que a gente cresça fortemente no etanol também, porque a gente não quer sujar a nossa matriz energética. Eu acho que esse que é o desafio hoje, né? É a gente conseguir produzir todos os combustíveis na velocidade que o Brasil precisa. Nós vamos dobrar o consumo de combustíveis, mais do que dobrar, daqui até 2020, por conta do crescimento das frotas de veículos leves aí, né? E também pela questão lá dos caminhões, etc. Então a gente vai ter que produzir muito mais combustível e o Brasil tem todas as condições para isso, né? Ao contrário da Índia, da China, por exemplo, que tem restrições pesadíssimas na área agrícola, não tem terra ou não tem água, etc. Aqui no Brasil nós temos todas as condições. Nós temos gente competente, nós temos tecnologia, nós temos terra, nós temos água, nós temos tudo, quer dizer, clima, né? O que a gente precisa é mais organização para crescer na velocidade que o Brasil exige. E para a gente encerrar essa nossa conversa, presidente da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yancki, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o motorista que tem o carro flex, né, das perspectivas do álcool no Brasil. Qual o recado que o senhor deixa para esse motorista que tem o carro flex, que é a maioria dos motoristas aí do país? Olha, o recado é muito simples, quer dizer, nós criamos em 2003 esse veículo que não tem em lugar nenhum do mundo, certo? Você pode andar em qualquer país aí, você só vai encontrar carros monocombustível. Nós aqui temos um carro que é bicombustível, que permite a escolha, certo? Durante agora, talvez dois anos, né, nesses últimos 2 anos, e talvez esse próximo ano, a gente está com safras muito curtas, com preços mais altos. O consumidor vai ter mais dificuldades de abastecer com etanol. Mas, na verdade, com a retomada do plantio lá dos canaviais, com esse novo crescimento que está vindo, a gente voltará à situação anterior. De 2003 a 2010, né, a gente vinha crescendo a uma taxa de quase 10% ao ano e a gente teve, durante 95% do tempo, o etanol esteve abaixo do preço de paridade, quer dizer, esteve abaixo de 70% do preço da gasolina, que inclusive é uma marca que não faz nem muito sentido mais, porque hoje os carros têm consumos energéticos até melhores do que isso. Mas vamos dizer que seja esse o valor que todo mundo usa. Durante esses últimos 7 anos, aí, até 2010, a gente teve com preços muito baixos e todo mundo aproveitou disso. Nós entendemos que é possível ter agora esse novo ciclo e, a partir daí, continuar abastecendo os carros da forma mais adequada, que é usando combustível limpo e renovável. Muito bem, então nós conversamos neste Jornal do Carro com o presidente da única, a União Nacional, ou melhor, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Yancki. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal do Carro. Agradeço mais uma vez, Helder. Estamos sempre à disposição para falar sobre esse setor. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado.